Então, tudo isso aqui nasceu de um momento onde eu estava contextualizando, né? Vale a pena a gente contextualizar um pouco do que aconteceu. Eu vinha jogando, estava com um grupo que eu conheci há não muito mais de um ano, jogando um jogo de The One Ring, Second Edition, de Senhor dos Anéis, né? É, Eram pessoas que eu não conhecia, não eram pessoas que eu conhecia pessoalmente, não era gente com quem eu tinha muita afinidade prévia, pessoas que eu conhecia numa comunidade de RPG, mas que a gente já jogava há bastante tempo. Tinha um narrador que mediava as sessões de uma forma muito boa, a gente jogou mais de 30 sessões juntos, uma campanha incrível, uma das melhores campanhas que eu já joguei na minha vida, de tão cenas muito legais que a gente teve juntos lá. Mas já acontecia um comportamento ali que agora, com o cadáver na mesa, né, dá para perceber que tinham que poderiam ter sido levantadas. O que acontecia muito? Alguns jogadores que jogavam com os anões, eu jogava de elfa, né? Elfa Champion. Jogavam com os anões, eles estimulavam muito a rivalidade que existe entre os elfos e os anões nos roleplays. E eu entrava na brincadeira, né? Só que Senhor dos Anéis é um jogo sobre corrupção, né? Um jogo sobre você tentar resistir à sombra, um jogo maniqueísta, onde existem os bons e os maus muito bem definidos, né? E a ideia do Senhor dos Anéis é você tentar resistir a essa corrupção, a essa sombra. E eu, numa opção deliberada, peguei uma característica que eu enxergo em mim e exacerbei na minha personagem. Eu fiz com que a minha personagem fosse muito arrogante. Que é uma característica dos elfos, né, do Senhor dos Anéis. Eles são soberbos, eles têm a coisa da majestade, né? E é uma característica dos anões também, de algum jeito. Né? E talvez por isso eles se deem tão mal na Terra-média. Eles Os seriam. bicudos não se beijam, né? A minha avó falava isso: dois bicudos não se beijam. E eles estimulavam essa coisa da rivalidade, mas o mestre mediava muito bem, né? Ele dava um molho legal para isso, isso virava uma cor para o relacionamento entre os personagens. Aí esse mestre acabou indo viajar para outro país, não pôde mais mestrar essa campanha, a gente jogou até onde deu. Aí voltamos a jogar agora no segundo semestre, jogamos uma aventura com esse mestre mesmo, com esse mestre antigo, uma aventura curta. Logo ele já não pôde mais mestrar de novo, porque está se adequando no novo país lá, tem outras prioridades, né? A vida adulta acontecendo. E um desses caras que jogava com a gente, que jogava com os anões, decidiu mestrar uma aventura. Né? Falava, vou mestrar uma aventura. E era uma aventura para matar um dragão na Terra-média, onde não é enfrentar um dragão normal, né? Como existem dragões normais e dragões diferentes. Né? Quando a gente fala de enfrentar um dragão, por exemplo, Dungeons and Dragons tem dragões. Mas tem dragões a rodo, né, no Dungeons and Dragons. Na maioria dos mundos de Dungeons and Dragons tem muito dragão. Na Terra-média não tem muito. Então eles são animais, monstros difíceis de serem enfrentados. Né? São monstros desafiadores. E aí eu decidi que eu ia jogar com a minha personagem mesmo, né? Eles ficam, nossa, mas você vai jogar com a sua personagem? Se ela morrer, eu falo assim, se morrer, morreu. Né? Vamos jogar com ela mesmo, gosto dela. E aí esse outro cara começou a mestrar essa aventura. E a gente começou sendo recebido pelo rei dos anões, né? O Daim, o rei sob a montanha. E tinha uma coisa meio estranha, porque parecia que era um segredo a gente ter ido combater esse dragão. E aí chegamos à conclusão, eu e um outro personagem do grupo lá, que talvez estivéssemos sendo usados como buchas de canhão. Esse rei anão estivesse usando a gente para testar o poder desse dragão, né?
E aí minha personagem, arrogante como é, né? E ela já estava, ela já tinha cumprido o primeiro passo do caminho de corrupção dela, né? Ela tinha acabado de sair do primeiro passo de corrupção dela, que é o caminho do champion, né? É o caminho da vingança. Quanto mais a sombra vai corrompendo um campeão, mais vingativo ele vai ficando. E aí o jogo te dá a diretriz de que você interprete o teu personagem de uma forma um pouco mais agressiva quando você for ofendido, né? Que ele vai ser desrespeitoso quando alguém ofender ele. O primeiro degrau da corrupção do champion é meio esse, assim. Tá lá no livro, inclusive, escrito esse negócio. Aí eu cheguei na sala do Rei Anão e peitei o Rei Anão lá, falei que ele estava usando a gente como bucha, queria arrancar dele isso. E eu percebi que gerou um desconforto na galera que era fã dos anões lá. Tipo, como uma elfa, né, vai vir aqui e tal. E ele tentou ridicularizar a minha personagem, e ela, orgulhosa como é, reagiu, ofendeu ele. Falou que que ele sussurrava como um rato, né? Enquanto enviava pessoas para ficava escondido atrás dos muros, enquanto enviava gente inocente para morrer nas garras de uma besta que estava ameaçando o povo dele. Foi um roleplay quente ali, né? Entre pessoas que sabem que já jogavam juntas há mais de um ano, né? Embora seja a primeira vez que esse cara estivesse mestrando pra gente. Mas foi meio quente o roleplay ali já. E aí culminou o roleplay com a minha personagem sendo expulsa do reino dos anões, a elfa sendo expulsa do reino dos anões. Ela não deixou ninguém tocar nela, falou: vai espirrar sangue de anão na parede aqui se alguém encostar em mim. Eu vou sair, mas vou sair Beyoncé desse reino aqui, desfilando. E saiu e tal. E a gente estava quente o clima ali entre a gente, e aí na sequência disso a gente foi discutir é, o que seria feito antes da gente enfrentar esse dragão, né? E aí eu falei, bom, qual que é o plano pra gente enfrentar o dragão? Né? E eu notei que a galera tava numas de querer ir lá enfrentar o dragão e pronto. Não tinha muito plano. Eles queriam ir lá porque era uma coisa meio que eles não estavam numa de jogar, de se divertir e tal. E eu preocupado com a minha personagem, né? Porque tinha escolhido uma personagem que não queria que morresse. Aí eu falei, pô, acho que eu tô forçando a barra, né? Deixa eu ver se a galera tá confortável com isso que eu tô propondo aqui. Aí parei o jogo, falei, gente, pera aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu tô forçando a barra? Vocês estão afim de ir lá e vamos lá ver o dragão e tal? Eu troco de personagem aqui. Tem o criador de personagem de The One Ring do Flecha Mágica. Eu clico num botão, tem outro personagem pronto. E a gente vai para lá e pronto. Não fica esquentando a cabeça com plano pro dragão, né? Não, vamos montar o plano. Esse é o jogo que a gente quer e tal. Tá bom, vamos montar o plano. Mas eu senti que isso meio que foi recebido quase como se fosse um desafio meu, assim. O clima quente do roleplay que tinha sangrado já pro mundo real. E aí voltou uma coisa do tipo. é, eu pus uma ideia na mesa e falei, ó, galera, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que descobrir, se nossa missão é matar esse dragão, a gente tem que arrumar uma arma para matar esse dragão. Não vamos matar esse dragão com espadas, né, com lanças, não vai dar. É um ser muito poderoso, a gente precisa de uma arma poderosa para derrubar esse dragão. E aí eu propus que a gente tentasse conseguir uma balista, que é um arco gigante, né? E aí um desses jogadores que jogava de anão lá, que tinha uma simpatia pelos anões, riu da minha cara. Eu fiquei irritadíssimo na hora que ele riu da minha cara. Aí eu falei, fulano, por que você tá rindo da minha cara? Por que você tá rindo da minha ideia? Ele, porque sua ideia é ridícula. Eu fiquei muito irritado na hora. Só que eu não tive paz de espírito
engolir o sapo, como você falou, né? Engolir o sapo, é melhor engolir o sapo e ficar na minha aqui do que arrumar confusão. Tá muito quente o clima já e tal. Bom. Aí a galera ficou tripudiando em cima da ideia ali. Pô, mas que ridículo, uma balista e tal, não sei o quê, porque acabou de ser expulsa do reino. Eu falei, tá, mas os outros anões podem ir atrás da balista. Se o rei anão não quiser ajudar, tem outro rei aqui do lado, que é o rei da Floresta da Noite, rei elfo da Floresta da Noite, eu posso falar com ele. Ah, não, mas como é que vai deslocar essa balista até onde o dragão tá? Uma arma de cerco, a gente desmonta ela, transforma numa carroça, sei lá, mas a galera não gostou da ideia. Aí ficaram lá discutindo um tempão o que ia fazer e tal. Eu falei, olha, eu acho que tem dois planos que a gente precisa ter, que é uma arma para matar esse bicho, como é que a gente mantém ele preso no chão e como é que a gente se protege do sopro dele. Dessas três, sem essas três coisas a gente vai rodar se a gente for lá enfrentar ele, né? Aí ficaram, conversaram. Aí pintou uma ideia lá que era tarde da noite já, né? Que a gente tinha começado a jogar tarde. Então, já tava estressados e cansados. Sem se perceber, estressados e cansados. Aí a galera botou uma ideia na mesa lá, que era ó, esse cara que tinha zombado da minha ideia, falado que era ridícula, falou: ah, e se a gente fizer uma mordaça de corrente para colocar no dragão? Aí eu, irritado, não perdi a oportunidade e me vinguei, como a minha personagem, né, se vingaria. E falei, ah, quer dizer então que a lança, a balista é uma ideia ridícula, mas a mordaça pro dragão é uma ideia válida. Nossa, aí, puta, voltou aquele torta de climão de novo, a galera irritada, e começaram a meter o pau na balista de novo, e tentar me dissuadir da ideia da balista, e tal, não sei o quê. Aí alguém teve a sábia ideia de propor, falou, gente, tá tarde já, vamos parar por aqui, e a gente discute ao longo da semana o que vai ser desse plano nosso aí. E aí semana que vem a gente joga de novo e tal. Eu falei, puta, ótima ideia. Ótima ideia. A gente termina mais cedo. O clima do jogo não tava legal. Aí fui dormir com esse negócio no estômago, assim, né? Putz, tá ruim. Não tá bom. Mas tudo bem, passa. Aí fui dormir, acordei com esse embrulho no estômago ainda. Aí falei, não, peraí, eu preciso tratar esse negócio. Aí fui tentar me observar para entender o que tinha acontecido. Aí eu entendi que eu tinha me sentido hostilizado na mesa. Eu falei, puta, foi ali na hora que o cara falou que minha ideia era ridícula que eu me senti desrespeitado. Né? Ali naquele momento, para mim, foi o momento onde eu me senti desrespeitado. Teve essa coisa do preconceito entre os elfos, os anões, essa coisa entre de eu me vingar, isso foram coisas que nasceram depois com o meu entendimento da situação, né? Mas na hora, na manhã seguinte, me veio essa coisa do desrespeito. E aí eu fui até a comunidade, fui até o Twitter, que é uma galera que me segue, vive falando comigo sobre isso, e revelei isso lá na comunidade. Falei, galera, ontem eu me senti hostilizado dentro de uma mesa de RPG. Não foi entre estranhos, foi entre pessoas bem conhecidas, com quem eu jogo há mais de um ano. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Vai ser um laboratório e tanto o exercício de tentar lidar com isso com mais maturidade. E aí fui para a comunidade do MMM, pedi ajuda da galera de como é que eu podia abordar eles. No próprio Twitter, algumas pessoas pediram detalhes do que tinha acontecido para me ajudar a elaborar uma proposta de abordagem para essa galera que tava comigo por lá. E aí a gente começou a discutir isso e tal, como é que poderia ser essa abordagem, o que tinha acontecido e tal. Eu, obviamente, não revelei nomes, assim como não estou revelando aqui de ninguém, para não expor ninguém, afinal de contas, ninguém. Não era o caso, né? Não estávamos nesse grau de exposure de necessidade. Enquanto eu estava ali tentando entender o que tinha acontecido
naquele miolo e como abordar aquela situação toda com um grupo que, embora eu tivesse alguma familiaridade, não era uma afinidade tão grande assim, né? Não eram amigos, eles eram pessoas com quem eu tinha jogado bastante tempo. Uma dessas pessoas viu meu tweet e aí, ao invés de vir conversar comigo no particular, ela resolveu tirar a satisfação. Né? Resolveu entrar num grupo que a gente tinha lá do jogo, onde tinham pessoas que não tinham participado da sessão, e resolveu me chamar e falar: e aí, Kobe, que negócio é esse, cara? Você se sentiu chateado? Eu falei: pô, me senti. E aí o que veio na sequência foi a confirmação desse ambiente masculino, tóxico, nocivo que a gente conversou aqui no começo do nosso papo, né? Que é, pô, Kobe, mas aí você tinha que ter vindo aqui falar com a gente. Eu falei: não, mas eu tava vindo, né? Eu não sabia como. Eu tava tentando, inclusive, montar um jeito de vir aqui falar com vocês. Não, mas aí é um absurdo. Onde já se viu, aí dentro do grupo, uma pessoa que não tinha nada a ver com o peixe começou a me ridicularizar de novo, botando risadinha e tal. E eu falei: meu, eu tô me falando pra vocês que eu me senti ridicularizado, vocês vão continuar me ridicularizando? Aí chamei um dos caras que era de mim, falei: meu, dá um jeito aqui, o debate não tá saudável, né? E vocês estão incomodados que eu pus no Twitter, eu não pus nome de ninguém lá, né? Não tem ninguém exposto, não. Ali tem uma verdade que aconteceu com a gente. Eu tô contando não tô mentindo para ninguém. Aconteceu. Só que a galera botou a culpa em mim. Ninguém perguntou como é que eu tava, se eu tava bem, se eu tava mal, se eu tava me sentindo. Ah, nada. Foi tipo, nah, você tá errado, que não sei o que, não sei o que lá. Eu comecei a me defender também. Eu falei: gente, é o seguinte, não é tudo isso que vocês estão falando, não. É melhor vocês começarem a prestar atenção no que vocês estão falando aqui, porque vocês estão me desrespeitando de novo, ninguém está olhando para isso. Vocês estão apavorados, porque ninguém nunca reagiu ao assédio de vocês. Já veio gente metendo aí já virou aquela bagunça. Porque meu sexto sentido falou para eu não jogar com você. Eu falei: que sexto sentido, cara? Você tá com medo. Só isso. Né? Não, você não mistura, você não é elfo. Eu não sou um Sauron. Você não tem a Sangramento magia. brabo ali, né? Um sangramento É, pegando fundo ali, galera que nem participou da sessão sangrando horrores. galera interagindo que nem não tinha nada a ver com o peixe e tal. Eu escrevi uma carta e falei: meu, eu não vou perder meu final de semana. Eu tava viajando com os meus amigos. Eu falei: não vou perder meu final de semana. Eu escrevi uma carta para eles com isso. Falei: ó, vocês estão me cobrando que eu viesse falar com vocês em particular, mas vocês não vieram falar comigo em particular. Vocês jogaram a merda no ventilador num grupo que não tinha nada a ver com o peixe aqui. Né? Estão me pedindo fazer uma coisa que eu ia fazer, mas não deu tempo de fazer. E vocês também não fizeram. Né? E vocês estão loucos, vocês estão misturando a realidade com a ficção aqui, gente. Não tem nada a ver com isso. Eu me senti mal e vocês estão reforçando o comportamento que eu pedi para vocês não terem. Eu lembro que eu assinei a carta falando uma coisa muito parecida com essa que você trouxe na nossa conversa, Lei, que era assim que se eles estavam buscando alguém que aceitasse quieto quando eu estivesse se sentindo mal na mesa, eles estavam procurando o lugar errado. Eu não era essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Né? Mas o grupo inteiro tentando me fazer convencer que eu estava tendo um chilique, tentando me calar de formas diversas, assim. Não, Kobe, deixa disso, deixa pra lá, bola pra frente. Eu falei: não, bola pra frente não, gente. A pessoa que me ofendeu sequer assumiu que ela cometeu um erro. Sequer entendeu onde que ela errou. Como assim, bola pra frente? Não vai ter passação de pano, não. Vamos manter esse ambiente aqui, cuidado, né? Como você falou aí. Mas deixei a carta lá e fui passar o final de semana. Aí na segunda-feira eu falei: deixa eu ver o que aconteceu com a carta, né? Fui buscar o grupo no Telegram. Cadê que eu achava o grupo? Aí fui no admin e falei: bicho, você excluiu o grupo? Aí recebi um textão falando que, infelizmente, por eu ter dado um chilique em cima de uma coisa boba,
ele foi obrigado a me remover do grupo, porque ele não tinha mais vontade de jogar comigo. Eu falei, olha, a vontade de jogar, não falei, né, mas deu vontade de falar, vontade de jogar com vocês eu também não tinha, mas, mas o mínimo que eu esperava é que a gente conseguisse, que a gente conseguisse solucionar essa situação de uma forma mais adulta. Mas foi o que eles conseguiram sustentar, né? É o que a gente fala muito nas oficinas de facilitação, né? Quando a gente fala do outro, na verdade, a gente está falando muito mais da gente do que do outro, né? E eu acho que tem várias coisas aí nesse exemplo que dá para a gente pontuar como situações em que a escuta empática teria sido uma boa ferramenta, né, Lê? Eu acho que assim, o primeiro ponto é esse, né, só para ressaltar isso, né? Vontade de jogar com vocês eu também não tinha. É aquela hora, né? Acabou a brincadeira. E acabou a brincadeira para todo mundo, porque mesmo na hora que eles sentam naquela mesa sem você, é uma mesa sem você. A sua ausência vai ser sentida pela forma como ela acontece. Isso fica o É, fantasma ali pairando. A gente pode fingir que isso não está acontecendo, mas tá, né? Então, o eco da conversa anterior continua sendo ouvido, né? Fazendo um ruído e uma poluição ali emocional em todo o resto que acontece. Por quê? Porque ao invés de resolver a situação, optou-se pela exclusão e vão fazer de conta que junto com o COB a gente exclui o problema. O problema continua, é só que a pessoa que falou dele já não está mais presente. Outras pessoas ou falaram dele ou vão sair também da mesma situação, porque é o que costuma acontecer em situações de conflito. ou vão continuar sofrendo com um ambiente de masculinidade tóxica, onde precisa rolar um bullying, né? É. E as pessoas não podem falar sobre esse bullying, senão elas são expulsas do grupo, né? O que vai acontecer é que as pessoas mais sensíveis vão saindo e aí vai perdendo a graça, enfim, né? Ou não. Mas a questão é que é um modelo que se perpetua, né? Me chama muito a atenção o fato de que o seu tweet, a princípio, não sei, vê aí se eu estou falando uma besteira, Kobe, mas a sensação que eu tenho é que, assim, o que você escreveu foi me senti hostilizado. Foi isso. E vai ser um exercício de maturidade agora lidar com isso de um outro jeito. Eu acho interessante porque, assim, na comunicação não violenta, muita gente, porque hostilizado não é sentimento. Eu não vou entrar nessa merda aqui, porque eu acho isso muito irritante quando uma pessoa fala, eu me senti assim, a pessoa fala, isso não é um sentimento. Vai tomar. Desculpa a palavrão, não sei se pode falar palavrão. Pode Mas, falar, não tem enfim, o fato é que, sim, existe um efeito quando você usa a palavra hostilizado de as pessoas que estavam presentes irem imediatamente para a defensiva, mas eu não te hostilizei. Mas mesmo quando você fala isso, para mim aparece um cuidado de dizer que é a sua percepção das coisas e não o que outras pessoas te fizeram, né? Agora, é lógico que eu posso entender como para as outras pessoas isso pode ter chegado com uma falta de cuidado, uma falta de respeito, elas se sentirem expostas, né? Mas o que aconteceu aí para mim claramente foi aquela situação em que eu sinto uma dor e eu acho que a minha dor anula a sua. Muitas vezes eu tenho uma discussão assim com a pessoa, eu tô com raiva. Não, quem tá com raiva sou eu. Não, pera. Pode ficar tranquilo que você sente a sua raiva, eu sinto a minha, tem espaço para todo mundo sentir raiva, não precisa escolher quem tá com raiva. Ou quando a galera começa a competir quem tá mais ofendido, né? Quem tem o direito de se ofender. Mano, abre um livro e me mostra em que lei que está escrito que eu tenho o direito de me ofender. Sabe, não é assim que funciona. É sentimento. Sentimento não é ato, é fato. Ele existe, ele acontece, sabe? Ele acontece a partir de uma série de coisas, sim, mas ele acontece dentro da gente. Então, assim, a minha capacidade de escutar uma pessoa, mas é que aí é que entra, né? Quando uma pessoa que eu amo muito, de repente entra na sala e começa a gritar comigo, às vezes, se eu estou num dia suficientemente bom, né? Eu sou capaz de olhar para a pessoa e falar, mano, você tá bem? E perceber que tem alguma coisa acontecendo. Mas às vezes eu não estou num dia suficientemente bom. Às vezes alguém já gritou comigo naquele dia. E aí, na hora que essa pessoa grita, eu estou com tanta raiva acumulada que eu vou jogar nela. Então, o que eu vi, né, nessa sua narrativa foi um relato muito trágico de desconexão profunda.
e que nesse momento parece até irreversível. O que é muito Sim, triste porque você começou essa história contando de como vocês se divertiram muito juntos, da química que vocês tinham jogando e de como vocês construíram coisas maravilhosas juntos. Acho que foi mesmo. parece que a parte mais triste é que foi um final que não é digno da história. Parece assim. Exatamente. Mas é muito isso que eu sinto também. E eu acho que a minha preocupação em trazer isso para a comunidade, em ter esse. Aí prontamente você se ofereceu na comunidade, né? Você falou, putz, se você quiser ter um papo de escuta empática, que foi onde nasceu essa nossa a proposta para esse Uhum. papo de cá, eu conversando disso com os meus amigos, com a minha esposa, teve um debruçamento meu em cima disso, justamente para, pô, se vai morrer isso, né? Já que vai morrer, né? Que já morreu, né? Que vamos dar sentido para isso, vamos transformar o que tem o Luciano aqui da comunidade me ensinou uma frase magnífica que ou a gente ganha ou a gente aprende, Muito bom. né? Então vamos aprender, né? Que não me mata me dá XP. O que não Vamos me mata me dá XP, eu vou anotar essa, muito XP, que não me mata me dá XP. vamos ganhar XP. E eu quis também, uma outra coisa que eu trouxe para eles, inclusive, mas por que você foi lá jogar farofa no Twitter? Eu falei, primeiro que eu não fui jogar farofa em lugar nenhum. Eu fui buscar ajuda. Né? Segundo, que é importante a comunidade saber que mesmo um cara privilegiado como eu e experiente como eu, também enfrenta esse tipo de problema. Muitas pessoas para quem eu contei isso, acho que você foi uma delas inclusive, falou É, para eu mim, sou uma delas. cara, eu me senti humanizado com você me contando isso. Assim, eu me sentia, nossa, caramba, como eu me identifico com isso, cara. Sim. Né? Me ajudou até a perceber isso, sabe? Porque É porque é isso, porque a pessoa acha que porque o Kobe do mês de mentoria, porque o Kobe era da Role Players, que o Kobe era do Encontro Internacional, da RPG Com, o Kobe tem 30 anos de RPG. Cara, isso é da nossa comunidade. Se a gente não cuidar disso, todo mundo vai sofrer desse negócio. Então, eu falei isso para eles, falei, é importante que a comunidade saiba que isso acontece. Eu dividi no meu Twitter por conta disso, porque se vocês quiseram de alguma forma me calar aqui, me provar que eu tava ficando maluco, eu fui lá fora para ver se eu tava bem louco mesmo. E eu descobri que eu não tô bem louco. Que eu, na verdade, que eu tô certo em estar colocando essas coisas aqui e que por mais que vocês queiram, todos vocês montar em cima de mim dizendo que eu fiz uma coisa errada, eu posso sim ter feito alguma coisa errada em algum grau, mas o que está acontecendo aqui é muito pior. é, E eu não vou aceitar o que está acontecendo aqui. Mas também não vou largar, também não vou largar a corda. é, acho que assim, para mim é muito triste esse lugar do quem tem mais razão, quem tem menos razão, É, sabe? Porque a gente nunca vai descobrir. Porque, sabe, é aquela coisa, eu posso concordar com a gente vai abrir uma votação na internet e o mundo inteiro vai votar. E ainda assim a é. gente não vai ficar satisfeito. Porque a questão é o quê? O foco pode ser mais do que a gente estava querendo cuidar. E é a tristeza, o luto pelo fato de que isso não foi cuidado. Né? O luto pelas coisas da forma como elas aconteceram permite a gente lidar como elas estão agora. Né? Eu costumo dizer assim, o que é o luto? Por que eu uso essa palavra luto? A gente fala, não, o luto é quando perde uma coisa grande. Luto, para mim, é um processo que a gente atravessa para aceitar uma coisa que é de um jeito que a gente queria, diferente do jeito que a gente queria que fosse. E isso vai desde a perda de um ente querido até, poxa, eu fui no supermercado e não tinha o que eu estava procurando. Sabe? Só que num caso é um negócio enorme e profundo, e no outro caso é uma coisa desse tamanho. E por que tem uma correlação entre os dois? Porque às vezes você vai no supermercado comprar sneakers e não tinha, e você vai ter que comprar charge, ou sei lá qual que é o nome do chocolate, e você cai aos prantos, porque tem um outro luto que você não está conseguindo fazer. E de É. tão análogos que uma coisa canaliza a outra. Porque essa sensação de bater com a cara no muro
desconsoladamente, porque ali eu tinha que ter uma porta, eu queria que tenha uma porta, porque para as outras pessoas ter uma porta, por que aqui tem um muro? Isso não é justo, não está certo, era para ser uma porta. E aí você fica enfiando a cara naquele muro, só que isso não vai abrir uma porta nele. É na hora que você para, olha para ele e fala, tá merda, isso aqui é um muro. E aí você pode cair aos prantos e chorar na frente do muro o tempo que for necessário. Mas é nessa hora que você se torna capaz de o quê? Trabalhar com esse muro. O que você vai fazer com ele? Você vai quebrar? Você vai escalar? Você vai contornar? Você vai pintar ele? Você vai virar as costas e vai embora? Mas a partir desse momento, você está trabalhando com o muro. Você não está trabalhando com uma ideia do que você queria que ele fosse. Então, o É isso aí. luto é o que permite a gente trabalhar com a realidade, né? E aí, assim, o que eu escuto muito nessa fala é esse processo de tentar encontrar alguma coisa boa no meio disso tudo que aconteceu. Né? E me lembra muito a fase de barganha do luto, né? Que a gente fala que o luto é As negação, cinco, raiva. as 5 fases da girafa na areia movediça, né? Isso, mas é isso. Né? Você começa com. Você não necessariamente passa por todos, mas tem um momento disso. Né? E eu acho que no final das contas, no fundo, a gente tem sempre o quê? Nossas crianças, a gente, né? A nossa essência, querendo brincar com a essência de outras pessoas e uma sensação de rejeição quando isso não dá certo. É, Né? E é muito triste. E que pena, sabe? Assim, um grande. Porra, que pena. Agora, sobre o seu tweet, para mim, foi engraçado sentir a sensação física que me deu quando eu li. Eu lembro porque foi uma coisa marcante para mim. Foi como se eu tivesse desamarrado uma coisa aqui no meio do meu peito. Me trouxe um alívio. E esse alívio vinha de um lugar de falar, poxa, o Kobe também sente isso. Com 30 anos de RPG, não sei quantos anos de mestrado, profissional, não sei o quê. Ele sente isso. Eu não sou boba por me sentir hostilizada numa mesa de RPG. Olha o valor que isso tem, porque eu que sou uma profissional da área de cuidado, de autocuidado, de sentimento, de comunicação, de diálogo, eu trabalhei já, né, a situação que eu senti que rolou uma parada assim, que rolou uma disputa de poder e não sei o quê, trabalhei isso em mim durante muitos meses. E mesmo assim tinha um pedaço meu que estava me dizendo que era besteira minha, que era bobagem, que era não saber brincar. Lá no fundo da minha cabeça tem essa pessoa que fala isso para mim. Pô, Letícia, você que não sabe brincar. Então, na hora que eu vi você ali, eu falei, nossa, não sou eu que não sei brincar. Tem hora que é foda mesmo. Tem hora que é tem hora que é difícil. foda mesmo. E muitas Sabe? pessoas para quem eu contei isso, eu falei para elas, falei, cara, eu sei que eu não fui minha melhor versão ali. Eu sei que eu tava nervoso. Eu sei que eu tava irritado, eu sei que eu tava tocado por uma série de questões que são minhas, com preconceito, com bullying, mais especificamente, para as quais eu sou bem reativo. Só que era muito importante para mim lidar com isso, né? Tô Era ouvindo. importante para mim. Muitas pessoas falam para mim, por que você não sai do grupo? Eu falei, porque não? Porque eu vou lidar com isso. Não é a atitude que eu quero tomar, eu não quero fugir. Eu Uhum. quero lidar com isso, eu quero enfrentar esse Parece dragão, assim, cara. quando você fala isso, me vem uma coisa assim de que isso é importante para mim e eu quero que isso seja visto, que isso seja reconhecido, que isso seja ouvido. Não quero que as pessoas finjam que isso não existe, que eu não existo, que a minha dor não existe, ou que ela não é relevante. E que outras pessoas que estivessem nesse grupo também, e caso a gente tivesse conseguido, né, resolver isso de uma outra forma, para que isso não voltasse a acontecer, né, para que o nosso Uhum. ambiente se tornasse. Porque a amizade, na verdade, eu acho que ela nasce desse tipo de coisa, sabe? Ela Sim. nasce desse tipo de situação. É o que eu falei, a gente não esquece quem lutou do mesmo lado que a gente na guerra. E, Uhum. e quando você consegue brigar com alguém e sair bem dessa briga, o vínculo de vocês se fortalece de uma forma maravilhosa. Quando eu pedi minha esposa em casamento, eu falei isso para ela. Eu falei, a gente vai brigar para sempre, né? E tudo bem, porque a gente não vai ser só briga, né? Mas Pois quando é, for briga, vai ser bom. a ideia de que um relacionamento bom, um relacionamento sem briga, é o que torna as pessoas infelizes nos relacionamentos que têm, porque elas acham que não é amor de verdade porque eu brigo. Não é assim. O que determina que é amor não é que não tem conflito,
É a forma como vocês lidam com o conflito. É aquilo, não existe espaço seguro. O que existe é espaço de cuidado. Uma relação amorosa, a gente se cuida. Eu vejo a sua dor, você vê a minha. Pode ser que na hora a nossa dor seja tão grande, tão enorme, que eu não consiga acolher a sua, né? Porque eu preciso do acolhimento para minha. Mas em algum momento eu vou parar e olhar e falar, puta, ele tá sentindo dor também. Ela tá sentindo dor também. Às vezes, enquanto eu tô doendo, eu faço esse movimento porque ele é inevitável. Em mulheres, ele é tão inevitável que a gente tende a olhar a dor da outra pessoa antes de olhar para a nossa. É até um perigo. E isso que você falou é muito importante, cara, porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei me colocando nesse lugar, assim, de quantas vezes eu não escutei pessoas, a maioria delas amigas minhas, reclamando de alguma coisa em mesa que eu participei e que eu não achei que era frescura, que eu não Uhum. achei que era chilique, Sim. né? E foi Exagero. por isso, era um exagero, mas será que era? Lógico que não era, né? Eu não fui Para capaz ela de dar a não atenção era, que ela né? precisou. E acho que no caso delas tem, no caso de vocês mulheres, tem esse outro elemento ainda, que todo um preconceito sistêmico ensinando para vocês que a dor do outro é mais importante que a de vocês, né? Sim, é. Eu, na verdade, me reconheço como pessoa não binária e não preciso se preocupar com isso, porque, tipo, não é evidente e eu não sou, Aham. enfim, nesse momento ainda é uma coisa de transição para mim. Mas é a socialização feminina, que é Sim. muito forte nesse sentido. A socialização feminina ensina pra gente que a gente precisa sempre cuidar do bem-estar emocional de outras pessoas, especialmente os homens, antes de cuidar do nosso, a ponto da gente não acreditar que homens sejam capazes de fazer cuidado emocional. Quando a gente encontra um cara que tem inteligência emocional desenvolvida e faz o trabalho emocional dele, ao invés de jogar isso nas nossas costas, a gente fica besta e não sabe nem direito o que fazer com aquilo. Né? Tem uma amiga minha que fala assim: eu tenho a sensação, ela quase saiu da relação porque ela sentia que era como se ela não fosse necessária. Ela falou: olha que pira. Eu tô tão acostumada a ser mãe emocionalmente falando do cara, cuidar dele emocionalmente, que quando eu encontro um cara que, tipo, não tem essa demanda, eu não sei Eu me direito sinto inútil. qual o meu papel aqui dentro. O que que eu tô fazendo? Sabe, é como se eu estivesse até incomodando, sabe? Meu Deus do céu, cara. É muito louco, né? Porque é isso, você tá sempre num piloto automático de cuidar da pessoa antes de você. E isso em mesas de RPG é muito forte, sim. Sabe? Porque já vi acontecer. Com o pouco de tempo que eu tenho no RPG, eu já vi essa coisa das mulheres cuidando dos homens, as mulheres acomodando os homens, as mulheres abrindo mão de serem interrompidas, tendo a fala cortada, com o cara pegando a mesma ideia que a mina falou, a balista que achou que era ridícula quando a mina falou, quando o cara falou, uau, que sensacional. Sabe? Enfim. Não era balista, no caso, era outra coisa, mas você entende, né? É Sim, uma sim, sim, mas metáfora aqui. pegando o exemplo. É. Nossa, eu acho que, e para mim, ter recebido esse teu suporte, né, essa tua oferta de vamos fazer uma escuta ativa disso, né, e naquele papo que a gente teve juntos, muitas dessas coisas que eu contei aqui, eu te contei lá, eu entendi ali, né, a gente identificou, né, que, putz, rolou transferência deles, rolou transferência de tua, né, rolou Sim. tentaram envergonhar tua personagem, depois tentaram te envergonhar, você se vingou no jogo, depois você se vingou fora. É. É, Eu acho que assim, o principal, o que que acontece? É você, acho que dois efeitos. Na escuta empática, né? Você não sente que você precisa estar com a razão para você merecer empatia. Que foi uma das coisas que você trouxe agora. Eu sei que eu não estava na minha melhor versão. É isso. Porque muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente tem a tendência de pintar de cor de rosa o que a gente fez e pintar de riscar. burro quando foge. É, burro quando foge a tudo que a outra pessoa fez, né? Então, e aí assim, por quê? Porque esse é um jeito da gente ter segurança no lugar de eu estava certa e eles estavam errados. Eu sou boa e eles são ruins, então eu tenho razão, eu tenho o direito de me sentir mal, né? Porque não foi uma punição justa, vamos dizer assim. Sim. É uma coisa de reafirmar para mim o conceito da minha injustiça. Mas, quando eu recebo empatia, eu percebo que eu sou um ser humano
e que não é, tipo assim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Que eu própria olho para trás e falo, putz, eu podia ter feito diferente aquilo. Não invalida a forma como eu me sinto em relação ao que outras pessoas fizeram ao meu redor. E aí, essa possibilidade às vezes abre a porta para eu conseguir enxergar as pessoas não como meus inimigos e pessoas erradas, conseguir lembrar delas como pessoas inteiras. Além daquele ponto, lembra que a gente estava falando lá no começo, né? Se eu preciso passar uma lança numa pessoa, não é o momento de eu pensar que, poxa, será que tem filho? Será que tem mãe? Né? É só um inimigo que eu preciso matar. Mas é nessa hora que a gente às vezes consegue encontrar espaço para olhar e falar: o que será que passou na cabeça dessa pessoa que ela foi capaz de agir dessa forma? Olha o É, tamanho da raiva que ela devia estar sentindo, né? O tanto que ela se ofendeu, né? O que aconteceu ali? Isso não quer dizer que ela tenha razão, porque não é sobre ter razão, sabe? Mas é aquilo, né? É nesse desencontro conseguir encontrar você e a outra pessoa também, né? Por que estava tão importante diminuir aquilo que você estava trazendo, né? Onde que era uma coisa que aquilo pode ser ameaçador para as pessoas, sei lá. Na escuta é, empática, uma das coisas, desculpa, não, não só vai, termina, pode terminar. eu gosto muito da metáfora da mesa. Eu te trago uma mesa. E aí você vai pegar aquela caixa de ferramenta ou aquela bolsa que está com um monte de coisa entulhada, aí você vai espalhar em cima dessa mesa. E aí você tem espaço para você catar as coisas, limpar, organizar e colocar ali dentro. Não vai mudar o que tinha dentro da caixa de ferramenta, mas agora você sabe o que tem lá dentro. E isso muda tudo. Muito bom, Lê. Eu acho que eu quero te agradecer por tudo isso que a gente está trazendo aqui. Eu acho que o exemplo dá boas dicas, né? Eu acho que eu me sinto muito mais aliviado agora. Eu sinto que eu ganhei muito XP com isso que aconteceu, né? Eu me conheço melhor como jogador, eu me conheço melhor como mestre, eu me conheço melhor como pessoa depois que isso tudo aconteceu. É uma pena que tenha precisado chegar no ponto que chegou para as coisas chegarem onde chegaram. Mas que bom que foi possível receber esse acolhimento teu, da comunidade, dos meus colegas do Twitter, que, né, falaram, pô, Kobe, que merda que isso aconteceu com você, cara. É ruim mesmo e tal, que às vezes é isso, que a pessoa só quer escutar que ela não tá louca, né? Que o pessoal que tá do grupo dela falando que ela tá maluca, não tá maluca. Era o que eu queria, na verdade, saber se eu tava doido mesmo, ou se eu não A tava. parada do gaslighting, né, meu? É muito forte o negócio do gaslighting. Se você não sabe o que é gaslighting, vá descobrir, porque é isso, né? Quando todo mundo tá tentando te provar que você tá errado e você não tá errada, né? Ou errado, você tá só É no meio quando, de umas pessoas que estão tentando te enganar. é quando você é levado por algum motivo a duvidar da sua própria percepção. E aí você começa a ver justamente essa sensação: será que eu estou ficando louca? Mas será que sou eu que estou exagerando? Ah, mas será que isso é besteira? Ah, mas será que isso o quê? Né? Então, essa é a essência do gaslighting. Esse termo é baseado, enfim, é aquilo lá. Vale a pena procurar na internet para saber mais, mas é isso daí. Às E vezes era as óbvio pessoas que não fazem essas. isso conscientemente, elas fazem porque elas realmente acreditam, né? É isso que eu ia trazer. É óbvio que essas pessoas que fizeram gaslighting comigo, elas estavam querendo fugir de um conflito. Elas não queriam que aquela briga continuasse, que aquele quebra-quebra continuasse, que aquela discussão continuasse. Elas queriam de alguma forma encerrar aquilo, porque não é confortável, né? Para ninguém aquela discussão acontecer. Só que eu, por outro lado, achava aquela discussão extremamente pertinente. Ela era necessária para que eu pudesse continuar convivendo com aquelas pessoas. Né? Saber se aquela discussão tinha espaço ali, para mim, era vital para minha continuidade naquele grupo. Né? Então, se é que eu posso deixar uma dica para a galera que está escutando a gente, que tem essa preocupação, que já viveu alguma situação dessa, eu acho que é essa primeira que a gente deu. Preste atenção em você mesmo e você mesma enquanto você estiver em qualquer situação, mas também numa mesa de RPG, seja mestrando ou seja jogando.
né? Se você está feliz, que bom que você está feliz, mas se perceba feliz. Se você está irritado, irritada, pergunta, né? Se pergunta de onde está vindo isso, se é do jogo mesmo, se é de fora do jogo, se não vale a pena você abordar isso com o teu grupo, né? Porque uma coisa que eu penso agora, você usou um termo que eu não vou me lembrar qual que é agora, mas que era a solução de caso solucionado, né? Que eu falei que o cadáver em cima da mesa é tudo muito mais fácil de solucionar o caso, né? Engenharia de obra É, pronta. isso, engenharia de obra pronta. Fazendo engenharia de obra pronta com esse caso todo, se eu tivesse percebido que estava nocivo para a gente, né? Esse pesar nesse preconceito entre os anões dos caras e a minha elfa, né? Se eu tivesse percebido isso, talvez a gente não tivesse precisado ir tão longe, né? Nessa situação, e se não tivesse esquentado tanto papo, não tivesse levado alguém a me chamar de ridículo, né? Não tivesse me levado a me ofender, e tal. Mas é engenharia de obra pronta, né? Com cadáver na mesa é tudo muito mais fácil. Então se perceba, né? Olhe com carinho para o que você está vivendo, escolha muito bem as pessoas com quem você vai jogar. Né? Você está num momento, como a Lê falou, de extrema vulnerabilidade. Né? Você vai estar brincando com essas pessoas, e você vai estar colocando uma parte muito importante do teu dia ali. RPG, o boss do RPG é a agenda. O mais difícil da gente fazer o RPG acontecer na vida adulta é a agenda. E você está doando para as pessoas ali e recebendo delas uma coisa que não tem preço, que é o tempo delas. Né? Então, trata isso com o cuidado que precisa ser tratado. Assim, que eu acho que são dicas boas. E as suas dicas, Lê? O que você falaria para a galera que está escutando a gente, que tá pensando em como é que ela aplica a escuta empática para solucionar as tretas que já estão rolando ou vão rolar nas mesas de RPG que elas participam? Aceita. Aceita que vai rolar. Primeiro ponto é isso. Aceita que vai rolar. Eu, assim, aquelas coisas, né, de astrologia, eu tenho tudo em Marte, sabe? Tudo em Áries, né? Marte em Áries, Vênus em Áries, eu não sei o quê. Então, assim, para mim é muito fácil eu me mover em direção ao conflito, quando para muitas pessoas isso é muito desconfortável. E é desconfortável para mim também, só que eu faço mesmo assim. Mas é um movimento contraintuitivo esse de ir em direção ao conflito ao invés de varrer ele para debaixo do tapete para longe dele. Mas esse é o movimento que cura, né? Se você pensar numa ferida sua, quando dói, o que você faz? Você imediatamente vai virar ali e aí você vai passar sabão e água e vai arder e vai ser um saco, mas você vai fazer isso porque senão vai acontecer o quê? Vai infeccionar e ficar podre. E zoar você e você pode morrer por causa de um corte na perna. Então, assim, é a mesma coisa emocionalmente. É o mesmo raciocínio. Tá doendo e às vezes vai doer um pouco mais para a gente ir lá e limpar a ferida e abrir, olhar, sabe? E se a gente faz isso coletivamente, fica mais fácil, não fica mais difícil. Então, É, inclusive, no Brasil, a gente tem muito uma cultura de não falar sobre o que dói, né? E não é à toa, porque a gente tem uma cultura traumatizada de dor. A gente vende N dores incríveis, né? Então, não tem nada de errado, né? Mas a gente pode escolher fazer diferente quando isso não cuida da gente. E para mim, eu acho que não vem cuidando, né? A cultura do silêncio, a cultura de não falar sobre o que incomoda. E assim, se você se percebe reiteradamente se sentindo mal, sem se dar conta, ou se dando conta só depois, né? Ou se dando conta e não conseguindo falar, reavalie a sua presença nesse espaço, porque normalmente isso acontece porque não é porque você é covarde, o que que é coragem? A coragem é quando a sua vontade, a sua necessidade de uma coisa fica maior que a sua necessidade de segurança, sua necessidade de expressão, de liberdade, de autenticidade. Agora, se você vive num ambiente que você está com tanto medo que a sua necessidade de segurança é enorme, você nunca vai ter mesmo coragem para se expressar. E aí você precisa reavaliar: esse espaço é um espaço saudável para você estar nele, num momento, sei lá, tão precioso do seu dia? Não sei para vocês, mas o meu tempo é bem escasso para eu estar num lugar que eu estou o tempo inteiro apavorada de ser eu mesma, com os meus sentimentos todos. Enfim. e não tenha medo de abrir mão,
de relacionamentos que fazem mal para vocês, porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Você vai Isso. encontrar outras pessoas com quem você jogar, você vai Você encontrar vai outro grupo encontrar pessoas com quem jogar, certamente. melhor do que esse para você jogar, você vai ter, sempre vai ter, confia que vai ter, cara. E você pode amar as pessoas à distância, sabe? Você não precisa fingir que você não ama a pessoa, porque é muito bem o sentimento que às vezes a gente fica fingindo que não tem. Não, eu amo muito esse cara, adoro ele, mas pô, a gente não rola. Toda vez que eu tô perto dele, é uma coisa minha às vezes, que eu quero tanta aprovação dessa pessoa que eu não consigo me colocar de forma autêntica. Pronto, eu descobri isso, é importante, porque eu sei que vai ser muito legal para sair com ele para numa balada, mas não é um cara legal para jogar RPG. E principalmente no RPG, onde inevitavelmente quem está mestrando ganha certa figura de autoridade, né? Não Sim, deveria, mas ganha certa figura de autoridade. E aí, putz, as relações de poder que nascem a partir dessa posição de autoridade podem ser bem prejudiciais para um relacionamento de amizade, de amor, de empatia, de qualquer tipo, né? isso. E de novo, é inevitável e por isso a gente precisa da consciência. E a gente vê isso lá na TIO mesmo. Você tem consciência de que existe essa relação de poder, essa autoridade que está sendo dada é uma relação de poder desigual. Eu preciso me conscientizar de que, por mais que eu, como narradora, como mestra, não queira que isso aconteça, isso vai acontecer. Na hora que eu me conscientizo disso, o que acontece? Eu me responsabilizo por cuidar dessa relação. Que na hora que o meu poder é maior que o do outro, eu tenho responsabilidade de cuidar dessa relação de um jeito que essa pessoa não tem, porque essa pessoa não tem. É o negócio do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. Então o mestre tem mais responsabilidade que os outros jogadores, com certeza. Tipo, é uma questão de inevitabilidade. Não, é fatal. Vai acontecer. Inevitabilidade, é isso aí. Leia, pra galera que se encantou com você assim como eu me encantei Oh. e quer te achar, quer contar com a tua ajuda, você é profissional da área, então, putz, eu acho que a Lê pode me ajudar na minha empresa, hein, cara? Eu acho que tá rolando uma treta lá, que a Lê é uma profissional que vai dar conta do recado e tal. Como é que essa pessoa faz para te achar? Onde é que ela te encontra? Se é LinkedIn, se é rede social, como é que ela faz? Olha, eu tô no LinkedIn também, Letícia Penteado, mas acho que o lugar mais fácil de me encontrar é no Insta, que é @leticia.penteado. Muito bom. Muito obrigado em nome de toda a comunidade por você estar com a gente como PDJ, como pessoa da jornada esse ano. Muita gratidão por você ter me oferecido essa escuta ativa que eu não recebi das pessoas que estavam no meu grupo, né? Jogando comigo há mais de um ano. Muito obrigado por você ter aceitado jogar Tales from the Loop comigo, por a gente ter desenvolvendo essa relação que a gente está desenvolvendo aqui. Eu aprendo demais contigo, eu já te falei isso em jogo, é uma delícia jogar contigo, ver a entrega que você tem. Eu fiquei muito contente quando eu te vi no mês de mentoria para mestrar, porque eu já tinha te falado que meu sentido de mestre tinha apitado quando eu olhei para você. Você vai ser uma ótima, já é na verdade uma ótima mestra, né? Mestra desde pequenininha. Então, obrigado por estar com a gente na comunidade, obrigado pelo papo. E para vocês que estão escutando a gente até aqui agora, muito obrigado também por terem ouvido a gente. Levem isso tudo para a mesa de vocês. Lembrem-se que, como mestras, como jogadoras, vocês têm responsabilidade sobre esse vínculo que vocês estão trabalhando aí, sobre essa relação que vocês estão desenvolvendo. E exercitem a escuta empática, que vocês não vão se arrepender. Certo. Eu só tenho a agradecer também, Bruno. Saio mais encantada, né, com o seu trabalho, com você, tipo, a pessoa, o labrador humano do RPG, com certeza, assim. Incrível. Acho que eu sou muito grata por uma das minhas primeiras experiências com RPG ter sido com você, assim, essa coisa do Tails e tudo mais, sabe? E isso daí eu aprendo muito sobre facilitação, sobre cuidado, de ver você nesse ambiente de RPG e nos ambientes fora dele, né, nesses poucos que a gente tem contato. Espero ter mais, porque com certeza aprendo muito. E é uma honra para Teremos. mim poder Imagina, compartilhar com você um pouco do que a eu honra é faço.
toda minha, Lê. Tem uma amiga minha que joga RPG comigo há mais de 20 anos também, que ela fala que eu sou o caramelo gente boa do RPG. Ai, que bonitinho. Ah, olha lá o Kobe bancando caramelo gente boa. Brigadão. Vou encerrar a gravação com uma felicidade enorme. Até o próximo festival, galera. Um abraço.